Olá! Nesse vídeo eu quero falar sobre a importância de antecipar parcelas de dívidas. Claro que tem certas coisas que nós compramos, como por exemplo um imóvel, um automóvel, que exige um volume de dinheiro um pouco maior. É bastante comum se fazer dívidas para isso. Claro que não seria o ideal, na verdade, o melhor é planejar e fazer reservas, etc, etc. Bom, mas de qualquer forma, existe essa necessidade muitas vezes e está aí então o caminho para você minimizar o efeito em termos de planejamento de finanças, em termos de futuro. Quero falar sobre isso hoje e especificamente então é a importância de antecipar parcelas que você tenha ao longo do tempo, principalmente quando forem prazos muito longos, tá bom? Mas antes disso, eu te convido para te inscrever no canal, como eu faço sempre, dá o seu like, comente, compartilhe e contribua para expandir a educação financeira para outras pessoas também, como assuntos desse tipo que eu trago aqui sempre nesse canal, tá? Nesse momento aqui, por exemplo. Bom, então, além disso, me segue no Instagram e conheça também minha página do Facebook Sampaio Sucesso Financeiro e o meu curso de finanças, tá bem? Bom, então vamos lá. Bom, por que antecipar as parcelas de dívidas, tá? Bom, isso claro que exige um planejamento, exige uma atenção, exige um preparo para isso, né? Por exemplo, em algum momento da minha vida, já há algum tempo atrás, eu tive um financiamento de imóvel e paralelo ao compromisso que tinha mensalmente, eu me esmerei de fazer um plano com reservas então mensais para que liquidasse antecipadamente. E é muito interessante e muito gratificante você ter metas assim e depois ver que você se livra de um compromisso que todo mês vai tirando um pouco do seu poder de investimento, né? Porque investimento em termos financeiros. Então está aí um dos primeiros motivos. Por que você então deve antecipar as suas dívidas? Porque você vai então se preparar para que esse dinheiro que você utiliza para pagar uma dívida da parcela da prestação, você vai usá-lo para investir, para construção de ativos. Então esse é um primeiro grande motivo. Bom, outro grande motivo é que, principalmente, se você tem situações de dívida que tenham juros altos, né? Então, aquelas de juros altos estão comprometendo muito. Então, aí tem que ter um plano de urgência para fazer esse programa de antecipação. Claro, você vai escolher aquelas que estão machucando mais, né? Aquelas dívidas e aquelas parcelas que machucam mais pela taxa de juros. Então tem que fazer um levantamento das dívidas, das taxas de juros e fazer um planejamento disso. E é interessante quando você trabalha a identificação das dívidas e faz um plano de quanto que você vai guardar para fazer essa liquidação e o tempo que leva, e você define um prazo para isso acontecer, é muito interessante saber, né, que você vai, quando tem a data específica para a liquidação, você vai, por alguma coisa, por alguma razão meia mágica, você termina concluindo esse plano, tá? Bom, então tá aí uma dica a mais, tá? Tem um plano, tem uma data para fazer com que você liquide a dívida e você então, use as parcelas para então seus projetos, para investir simplesmente e ter então uma melhor tranquilidade em termos de futuro. Bom, outra coisa também que você pode ter se você tem para cuidar ou para pensar em termos de dívida, de parcelas. Claro, se você tem dívidas que tem parcelas que são com juros muito baixos e você gera num plano uma quantidade de sobra de dinheiro ou de recursos extras que podem gerar uma rentabilidade maior, não é muito fácil isso, né? Mas se você tiver isso, claro que você vai manter essa dívida, né, nessas condições que você tem especiais, tá? Vamos pensar assim, um super consignado ou alguma coisa equivalente, você vai usar esse dinheiro aí para que você tem sobrando da sua renda para fazer investimento, você tem então o ganho acima do custo. Bom, outro ponto importante
é de você não usar esse dinheiro que você vai, por exemplo, para antecipar a dívida, não vai usar dinheiro que você pode precisar para pagar suas contas, não vai forçar a barra para que você então liquide as parcelas das dívidas e depois você tenha falta no seu orçamento. Então é importante olhar o orçamento, olhar os seus gastos e planejar isso de uma forma que seja equilibrada, né? Isso é um outro ponto. Mais um ponto também importante é que você, se você tem já a reserva de emergência, sua reserva de emergência, você não vai usar este dinheiro para antecipar dívidas, tá? Isso aí é uma coisa que você tem que ter como blindado, como um valor guardado para essas situações imprevistas que acontecem. Bom, vantagens, tá? Então, que você teria para liquidar liquidação das dívidas antecipadamente é você diminuir os juros. Você pode então evitar, por exemplo, que esses juros que estão consumindo a sua capacidade de poupança e de economia, você vai então eliminando isso, vai ter, digamos, uma situação financeira mais saudável, né? Com o dinheiro sobrando. Então, você pode fazer isso liquidando, ou você pode também fazer, em alguns casos, portabilidade de dívida. Você tem, por exemplo, uma conta, um crédito num banco que tem uma taxa de juros, sei lá, de 8% ao mês, e você pode, daqui a pouco, num outro banco, ter por 2% ao mês, um consignado, ou enfim, alguma coisa assim, tá? Claro que eu estou pegando dois extremos. Mas veja bem, se você tem R$2.000, tá? Eu fiz uma continha rápida aqui, R$2.000 de uma dívida, um empréstimo qualquer. E a taxa de juros é 8%, já falei 8% aqui. Esse 8%, ele dá em 2 anos, 24 meses, você tem uma parcela de R$175 por mês, que dá no total R$4.200 de dívida, de pagamentos que você vai fazer, de amortizações. Você vai pegar 2.000 e vai pagar 4.200. Se você tiver uma outra linha de crédito dos mesmos 2.000, por uma taxa de juros de 2% ao mês, que tudo é um mês, né? 8% ao mês, 2% ao mês. Esses 2% ao mês, nos mesmos 24 meses, vai dar uma parcela de R$103 por mês. Bom, 103 por mês, você vai pagar 2.472, uma diferença de 4.000 para 2.000 e pouco. Bom, tá aí então um exercício bem rápido para visualizar essa situação de portabilidade. Tudo isso antecipando ou liquidando ou fazendo portabilidade, você tem um caminho para redução das suas dívidas. Bom, por que tudo isso? Então, concluindo basicamente esse vídeo rápido aqui, o grande motivo, onde você usa o seu dinheiro para pagar parcelas de dívida, você vai fazer um esforço, um trabalho a mais para liquidar isto e fazer com que estes valores sejam utilizados para algo que vai lhe dar mais satisfação, em termos de ter as suas reservas, de ter seu planejamento futuro e, acima de tudo, não ter aquela preocupação ou aquele incômodo de estar pagando uma dívida, tá? Porque dívida normalmente é uma coisa que incomoda, tá? É muito melhor ter o dinheiro comprando à vista e investindo em bens que estão gerando lucro para você, estão gerando renda, como, por exemplo, tem várias opções no mercado financeiro, como eu falo muitas vezes. Bom, e concluindo então, sim, vale muito a pena você trabalhar uma ideia de antecipar e liquidar as suas dívidas ou antecipar as parcelas, ou seja, pagando parcelas de 2 em 2, de 3 em 3, ou juntando um valor para fazer uma liquidação, uma negociação com o seu credor, tá bom? Bom, essa é a ideia do vídeo de hoje, tá? Sobre esta importância de liquidar as dívidas antecipadamente, tá bom? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!